Salve Maria, salve José. Você quer conhecer um meio poderosíssimo para salvar todo mundo da sua família? Para conseguir levar ao céu as pessoas que moram na sua casa? Esta é uma arma poderosíssima que está à nossa disposição. Isso vale para todos os casos, tanto para aqueles que já estão na graça, estão na caminhada, para que continuem tendo a perseverança e alcancem a graça da salvação final, quanto para aqueles que estão ainda perdidos. Estão numa vida de pecado, afastados da igreja, não importa qual seja o motivo ou qual a situação. Esse meio é poderosíssimo para resgatar essas almas e encaminhá-las até o céu. Este meio está à disposição de todos nós. É a adoração noturna do lar. Adoração noturna do lar. Um poderoso meio de conversão e santificação das famílias. Antes de explicar como que faz, todos nós podemos e devemos fazer, e nós faremos um bem muito grande para nossas almas e para as pessoas que moram conosco, para os nossos familiares. Antes de explicar como que faz, como que funciona, eu quero dar alguns exemplos de graças alcançadas. São muitos exemplos, mas só para ilustrar o poder dessa prática. Primeira graça alcançada era uma esposa e uma filha, e as duas queriam muito a salvação, do chefe da família, que para a esposa era o marido e para a filha era o pai. Elas queriam muito a conversão dele. Então o que elas fizeram? A adoração noturna do lar. Elas tinham uma saúde muito fraca, debilitada, mas o que estava em jogo era o céu daquela pessoa tão querida. Então elas combinaram. A mãe ia fazer adoração noturna numa noite e a filha ia fazer na noite seguinte. E dessa vez elas perseveraram na adoração noturna e conseguiram a conversão. Situações nós não temos parecidas com essa da história. Quantas situações nós não conhecemos de tantas esposas que sofrem com seus maridos, que estão longe da fé, estão longe da igreja, dos sacramentos, vivem uma vida de pecado, uma vida errada. E o quanto sofrem essas esposas. Mas no Sagrado Coração nós temos a grande arma e a nossa esperança. Aqui mais uma história. Uma senhora de 73 anos que estava muito doente se comprometeu a fazer 3 adorações noturnas por semana, à meia-noite, para converter o marido incrédulo e os filhos que vivem em pecado. E deste modo alcançou a graça. O Sagrado Coração de Jesus pode obter tudo. Uma senhora de 73 anos, nunca é tarde. O Sagrado Coração de Jesus tem toda a força, tem todos os meios, tem todas as graças para a conversão. Precisamos confiar nele, precisamos nos entregar a ele. Acreditemos nessa poderosa prática. Era uma senhora de 73 anos que conseguiu a conversão do seu marido e dos seus filhos que viviam no pecado. Quantas mães hoje sofrem, passam situações complicadas, não só com o marido, mas com os filhos no pecado e não sabem o que fazer. Adoração noturna do lar. Este é um meio poderoso para a conversão e santificação das famílias. Nós teríamos outros relatos, mais graças para contar. Eu mesmo já verifiquei a eficácia da adoração noturna do lar. Tem muita força. E agora eu vou explicar um pouquinho como fazer. Então se chama adoração noturna no lar. Primeiro ponto, as orações, esta prática é feita na nossa casa, como o nome já diz, no lar. Então são orações que nós devemos fazer em nossa casa. Aonde? Em que lugar da nossa casa? Diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Que nós possamos em nossa casa ter uma estampa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, entronizar nossas casas, ceder o trono de nossas casas para Jesus reinar,
para a realeza de Jesus, acompanhado de Nossa Senhora Rainha, para que eles possam reinar e governar a nossa casa. Então é muito importante que em nossas casas nós tenhamos uma estampa, uma imagem de Jesus, e nós entreguemos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos a nosso Senhor, para que Ele possa de fato reinar. Então, a adoração noturna no lar é feita na nossa casa, diante da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo em seu sacratíssimo coração. E adoração noturna. Por quê? Porque as orações são feitas no período da noite. Então, é feito em casa e no período da noite. O que seria esse período da noite? É o período que compreende das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã. Então, esse é o intervalo da adoração noturna do lar. É feito em casa, no período da noite, das 9 horas da noite até as 6 da manhã. Então, essa é uma das condições, que a gente escolha um destes horários em que nós ofereceremos 1 hora de adoração para o Sagrado Coração de Jesus. Pode ser das 9 às 10, das 10 às 11, enfim, até às 6. Por que é feito à noite? É justamente para que junto com a oração nós possamos oferecer uma penitência. Porque, claro, rezar à noite traz muito mais dificuldade, traz muito mais esforço da nossa parte do que rezar pela parte da manhã, rezar durante a tarde. Então, a noite traz consigo esse sentido da penitência. É um período que também nós fazemos penitência, por quê? Porque nós deixamos de lado, uma recreação que nós teríamos, às vezes um descanso, às vezes o nosso sono, nós deixamos de lado para oferecer uma oração, somado com essa penitência. Por isso, tem uma força ainda maior, porque é oração com penitência. Por isso é feito no período da noite. E até é recomendado. De que modo nós podemos fazer esta oração? Se possível, de joelhos. Em alguns momentos, rezá-la de joelhos, se possível. Se não, numa posição respeitosa. Pode ser sentado, pode ser em pé. E evitar ser deitado. Toda oração a gente tem que evitar que seja deitado. Claro, tirando casos de doença, enfermidade e casos específicos, mas a gente tem que sempre evitar rezar deitado. Então, rezar numa posição digna, se possível, em alguns momentos, ajoelhado, mas uma posição digna, segurar nas mãos com amor um crucifixo, ter conosco. Durante as orações, isso vai nos aumentando a piedade. Nós vamos olhando, contemplando, fazendo atos de amor. E isso favorece muito a nossa oração. E por fim, com que frequência é recomendado que eu faça adoração noturna no lar? O recomendado é que se faça pelo menos 1 vez por mês. 1 vez por mês. Olha que facilidade ao acesso de todos nós. Pelo menos fazer 1 vez por mês. E perseverar todo mês fazendo, 1 vez por mês. Mas é claro que nós podemos fazer mais vezes. Aqui tem relatos de pessoas que faziam 3 vezes por semana. Pode ser feito toda semana, pode ser feito todos os dias. Aí vai de acordo com a sua rotina, com o seu estado de vida. Mas o importante é que pelo menos se faça 1 vez por mês. 1 vez por mês. E, resumindo tudo, como que funciona? Esta adoração noturna do lar é a oração que se faz em casa, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, entronizados em nossa casa. Se faz orações diante, então, das imagens dos Sagrados Corações em nossa casa, no período da noite, entre as 21 horas até as 6 da manhã, em que nós oferecemos 1 hora de oração, 1 hora dedicada de oração. E para encerrar, qual oração que eu devo oferecer? Este livrinho já tem as orações
que eram as indicadas pelo padre Matthew Crowley, um grande apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, da adoração noturna do lar, ele que fazia uma ampla divulgação e conseguiu relatos e relatos de graças por essa prática. Ele tem um manualzinho, né, que são essas orações aqui. São já o guia com as orações dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Então, tem as orações compiladas que estão aqui nesse livrinho. Aos que desejarem esse livro, o link está aqui embaixo na descrição do nosso site, com frete grátis, um preço bem em conta, para que possa chegar a todo mundo e todos nós possamos fazer a adoração noturna no lar e conseguir a conversão e a santificação de nossas famílias. Então, tem já o roteirinho das orações que nós fazemos. Esta é uma possibilidade. Adquirir o livro e já tem as orações prontas. Só escolher um horário das 9 às 6 e oferecer uma hora de adoração com as orações próprias que já estão aqui. Mas eu vou recomendar também uma outra opção. Aos que não tiverem, né, condição de adquirirem, pode ser oferecida uma hora de oração para o Sagrado Coração de Jesus. Então você faz uma hora de orações. Você reza a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, você reza a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Você vai fazendo uma hora de orações dedicadas ao Sagrado Coração, pedindo a graça da conversão e da santificação do seu lar, entregando tudo que você tem ao Sagrado Coração de Jesus. Tem essa opção também. O importante é que nós passemos uma hora em oração ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo pela nossa vida, pela nossa família, pela de nossa casa. Basicamente, essa é a estrutura. O importante é oferecer uma hora de oração para o Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos oferecer e nos comprometermos e ao perseverarmos, porque ao perseverarmos nós alcançaremos as graças. Jesus disse para Santa Margarida que daria todas as graças necessárias ao seu estado de vida para os devotos do Sagrado Coração de Jesus. Então, os devotos do Sagrado Coração de Jesus vão receber todas e todas as graças, muito mais as graças espirituais que são tão importantes. Este é um meio acessível a todos nós. Oferecer uma hora de oração para o Sagrado Coração de Jesus. Pode ser por este meio, ou pode ser uma hora de oração para o Sagrado Coração de Jesus. Se você tiver algum livretinho, tiver orações da internet, o importante é oferecer. Também deixo como recomendação o livro Quem Reza Se Salva. Aqui tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e tantas outras. É o livro mais completo de devoções do Brasil. E aqui tem muitas e muitas orações ao Sagrado Coração de Jesus e tantas outras devoções. O mais importante é que nós possamos fazer. E também divulgar, compartilhar. Essa prática é pouco conhecida. Pouco conhecida. Hoje são tantas as famílias que vivem perdidas, desorientadas, sem luz, sem saber o que fazer, sem saber como sair dessa situação. E nós temos na adoração noturna do lar um importante meio de resolver estes problemas e de conseguir o céu para essas almas, para essas pessoas tão importantes para o coração de Jesus. Então, eu peço, quem puder, compartilhe o vídeo. Nós precisamos tornar a adoração noturna do lar mais conhecida. Há um tempo atrás, ela era conhecida, ela era divulgada, ela era eram feitas grandes campanhas para que o Sagrado Coração de Jesus fosse entronizado nas casas, as pessoas rezassem. E quanto bem fazia. Hoje se esqueceu dessas práticas. Então, gostaria muito de pedir, quem puder, compartilhe. Vamos fazer de nossas casas tronos para o Sagrado Coração de Jesus reinar. E quantas graças nós receberemos. Então, quem puder, compartilhe o vídeo. E se você puder, deixe seu joinha aqui embaixo, porque aí o YouTube vai vendo a relevância do vídeo e vai direcionando para mais e mais pessoas. E por fim, aos que desejarem, o livro Adoração Noturna do Lar, o Quem Reza Se Salva e outras devoções que são pouco conhecidas estão na nossa livraria, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve Maria!